Bem-vindos, pessoal, ao canal Seja um Holder, e hoje com mais um vídeo aí do quadro Holder Analisa. Até que a traça verdinha, né? Vocês podem ver que tá um pouquinho verde aí, que é em homenagem então à empresa que a gente vai falar hoje, né? Uma empresa listada aí no mercado americano, a Starbucks. É uma empresa que existe há vários e vários anos, ó, todo mundo conhece a Starbucks, e dificilmente a gente conhece alguém que nunca tomou, né, algum café da Starbucks. E eu deixei essa imagem aqui de fundo por enquanto justamente para ver, né, que a Starbucks, embora tenha as lojas de varejo, né, de venda ali do seu café, dos seus produtos, enfim, espalhados pelo mundo inteiro, ela também tem essa diversificação de receita hoje para as cápsulas de café e os cafés mesmos vendidos em mercados. Então, aqui a gente é de uma cidade bem pequena, né? Quem não é daqui, a gente mora em Estrela, uma cidade com 30, 40 mil habitantes, não sei certo, mas nos mercados daqui tem Starbucks também, então isso é uma rede já que se estende no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né, essas cápsulas de café da Starbucks. É um incremento de receita que eles têm, porque eles não ficam tão dependentes somente das lojas físicas, né? A gente vê que durante a pandemia, principalmente, teve, obviamente, eles tiveram que fechar várias e várias lojas no mundo inteiro. Isso impactou a receita de forma muito forte. Mas isso aqui, né, essas cápsulas, essa venda que eles têm por fora, foi uma coisa que auxiliou eles ali a manter as suas operações, pelo menos continuar funcionando sem ter maiores prejuízos, tá? Então é uma diversificação de receita que a própria empresa já tem, que não ficar tão dependente do varejo, né? Isso é uma coisa muito boa, uma coisa muito interessante. Bom, vamos aos números da empresa então, a gente vai analisar agora a Starbucks, né? Ver algumas coisas específicas dela, tá? É uma empresa então que nasceu focada nessa parte de cafeterias em lojas físicas mesmo e veio mesclando, veio crescendo ao longo do tempo. E hoje conta com quase 36 mil lojas operando em 80 países diferentes. Isso no final do ano fiscal de 2022, tá? Então é uma das maiores marcas aí do mundo. Eu estou aqui do site Fundamentei, né? Tem alguns dados aqui, deixa eu me diminuir aqui. Uma coisa interessante que eu gosto de ver nessas empresas, pessoal, é a remuneração dos executivos, tá? O quanto isso impacta dentro da receita e no lucro líquido da empresa. Então a gente consegue ver aqui que nos últimos anos aqui na falta de 2022, não foi atualizado ainda, mas embora, obviamente, a remuneração dos executivos do conselho tenha aumentado, né, pessoal? É natural, tá? Mas a gente vê o quanto isso impacta no seu lucro líquido e na sua receita. Então, 1,41% do seu lucro líquido é voltado aos cargos, aos primeiros cargos, vamos dizer assim, né, que é diretor executivo e conselho administrativo. E 0,20% da sua receita é então destinada a esses cargos também. E uma coisa interessante que a gente consegue ver aqui é que em 2017, no momento que a empresa passou por um momento um pouco mais complicado, a gente vê que os diretores executivos aqui teve uma queda grande nos seus rendimentos. 2020, né, que foi o ano que todo mundo sabe o que aconteceu, mesma coisa. Então mostra que em momentos daqui a pouco mais complicados, né, a empresa também, os seus executivos também, eles têm ali uma queda no seu salário, no seu rendimento. Tá? Isso é muito interessante. Aqui a gente consegue ver então da onde vem a receita da Starbucks, né, separados por produto em si e não por tipo de loja física ou a cafés, isso a gente tem que olhar dentro do formulário Tentkey no site de RI, mas que a gente consegue ver que estão 60% realmente vem das bebidas, né, que é o foco principal, 21% outros e 18% da comida. Tá? Dividendos não é uma empresa que tem como métrica aí, que legal, que tem como métrica aí pagar bons dividendos, tá? Deixa eu só voltar aqui que eu não sei porque caiu fora. É uma empresa que não tem como métrica aí pagar bons dividendos, tá? Ela não é uma boa pagadora, assim. Então ela tem um certo, vem aumentando seus dividendos ano após ano, tá? A gente consegue ver por valor aqui, mas não é lá uma grande pagadora de dividendos. Se a gente for ver o histórico da empresa, então o preço histórico dela, deixa eu botar aqui o tempo todo, desde lá de 1990 aí, deixa eu ver aqui, 2, né, quando ela abriu capital, até hoje ela saiu de 36 centavos de dólares, né, para 96 dólares. Se a gente vai ver o retorno histórico, pessoal, quem investiu lá no início, claro que isso aqui é, né, muito difícil alguém ter começado lá no início com Starbucks investindo, mas teve um retorno aí de 30.000% em 30 anos praticamente, então, né, vamos descontar um ano aqui. Então é excelente retorno, né, mostrando aí que o longo prazo, investir em boas empresas
vale a pena. E se for pegar um retorno anualizado, uma média de 20% de retorno anualizado, que também é excelente, né? Estamos falando desse retorno também em dólar, tá? Então é um retorno excelente. Então, embora seja uma empresa que não paga tantos dividendos, ela vem apresentando um retorno grande para o acionista e a gente consegue ver que o preço ele se mantém ao longo do tempo. Por mais que teve períodos conturbados, pessoal, porque a gente fala no longo prazo. Se pegar alguém lá que investiu em Starbucks em 2006, ali, ó, novembro de 2006, for pegar 3 anos depois, ele teve uma queda de 70% praticamente do seu patrimônio e depois ali um retorno absurdo. Então o longo prazo realmente compensa, tá? Então tem que ter esse cuidado, por isso que a gente tem que ter claro por que a gente investe nas empresas, porque vai pegar muitos investidores nessa época aqui, com certeza eles venderam as ações. Muitas vezes por não estar claro por que investiram na empresa, por não ter os fundamentos bem nítidos na sua cabeça, né? Por não entender daqui a pouco a empresa em si, então eles entraram em desespero nesses momentos, né, que aqui nós pegamos também a crise do subprime, e acabaram vendendo seus papéis e depois perderam toda essa alta absurda que teve nos anos subsequentes, tá? Então se a gente for pegar o lucro líquido por preço, isso é uma coisa que eu sempre gosto de comparar, né? A gente sempre diz que no longo prazo cotação segue lucro líquido, tá, pessoal? E no mercado americano é muito mais eficiente que no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, claro, isso também acontece, pelo menos é o que tem que acontecer, né? No longo prazo isso acaba acontecendo sim, mas o mercado americano é muito mais perto isso aí, tem um gap muito menor entre um e o outro. Vai ter períodos, principalmente do curto prazo, que isso vai se distanciar, é natural, por medo de mercado ou por euforia do mercado, então vai se distanciar tanto com lucro líquido muito abaixo do que sua cotação e vice-versa também. Então aqui a gente vê que realmente no longo prazo o lucro líquido vai seguindo a cotação, tá? E se a gente acredita que a empresa vai seguir crescendo ao longo do tempo, a gente consegue perceber que ela deve entregar também um bom retorno, continuar entregando um bom retorno para o acionista. Aqui ao longo do tempo a gente vê que a Starbucks agora vem com um novo programa de recompra de ações, tá? Então aqui são as ações em circulação, a gente pega ali desde 2013, ela começou com um programa de recompra de ações e vem comprando aos poucos, tá? E isso vem para os próximos anos também, ela tem isso dentro da sua nova estratégia, ela está se reformulando, então tem dentro dessa sua estratégia fazer essa recompra de ações, o que vai gerar valor para o acionista, né? Então, lembrando que esse retorno histórico que diz aqui, ó, ele já está ajustado para dividendos, desdobramentos e outros eventos societários, tá? Então, no momento que a empresa retira ações em circulação, o atual acionista acaba tendo uma porcentagem maior da empresa. A porcentagem maior da empresa, não, desculpa. No momento que ele tira ações em circulação, o preço da empresa acaba crescendo, fazendo com que o acionista ganhe valor de mercado. Então, ganhe patrimônio frente ao valor da empresa, tá? Então, isso aqui é uma das formas de ser remunerado os acionistas, e nos Estados Unidos é muito comum porque lá tem tributação de dividendos, tá? Então, aqui no Brasil isso ainda não tem, não é uma prática tão comum, mas lá é muito comum usarem isso sim. Aqui a gente vê, então, vários dados da empresa, né? A gente consegue ver que a receita, então, ela vem crescendo forte ao longo do tempo, tá? Ano após ano, claro que tem momentos mais complicados, aqui nós tivemos a crise do subprime, tá? Aqui nós tivemos, ó, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, aqui nós tivemos então a pandemia, teve uma queda, né? Mas ela vem aí crescendo forte, então ó, atingindo aí 33 bi agora em 2023, tá? Um EBITDA então de 6 bi, o EBITDA a gente vê que embora ele venha crescendo, ele oscila um pouco mais, tá, pessoal? Dá uma oscilada um pouco mais, mesma coisa o lucro líquido, né? Embora ele venha crescendo, ele oscila um pouco mais. Às vezes acontece alguns não recorrentes no meio, que isso afeta muito forte, né, o seu resultado, tá? Como aqui aconteceu a pandemia, como 2012, 2013, que a gente viu lá em cima, né, que teve um impacto diferente no conselho administrativo, né, no salário do conselho em si. A gente vê aqui que o resultado realmente foi um resultado mais abaixo. Dívida da empresa, extremamente controlada. Aqui apresentou uma dívida um pouco maior, tá, pessoal? Mas o que acontece? Como eu falei, a Starbucks está passando por uma reformulação. E nessa reformulação ela está investindo pesado na sua atual estrutura, né? No maquinário que ela usa, enfim, para aumentar a agilidade de entrega, tudo isso. Então, ela tomou aqui uma dívida, e claro que essa dívida também aqui tem a ver com o crescimento da taxa de juros americana, tá? Isso acaba impactando também, porque o juro, né, a tomada de dívida lá acabou ficando mais caro, mas nada preocupante, porque a empresa ela gera um fluxo de caixa operacional muito forte, né? Então ela tem um fluxo de caixa aqui muito forte, então não é nada preocupante essa dívida líquida sobre EBITDA acima de 3, na minha opinião, tá? Voltando aqui, a gente consegue ver o lucro por ação, né, o earn per share, o pagamento de dividendos, então quanto ela paga de dividendos, né, o payout dela,
Os dividendos a gente vê que aumentam, ó, desde, vamos ver o ano que bate aqui, desde 2010, ela aumenta o valor dos pagamentos ano após ano, tá? Então ela sempre está pagando um pouquinho a mais, ó. Até nos anos mais complicados, como a gente pegou ali o ano de 2020, 2021 aqui, 2020, ela pagou mais dividendos, só que o que acontece então nesses anos? Ela segue como política aumentar dividendos, só que ela diminui a recompra das ações. Então a gente vê que no ano de 2021 ela não recomprou nada de ações, tá? Ela se manteve igual. E aqui volta a comprar então agora, no primeiro trimestre de 2023 ela já comprou também uma certa quantidade de ações, tá? Uma coisa interessante que eu queria mostrar aqui para vocês também. Não, já mostrei. Então vamos seguindo aqui. Aqui então a gente pega também o resultado, tem um disclaimer aí de alguns detalhes da empresa, né, alguns resultados da empresa. Então a gente consegue ver aqui margens, tá, que ali não mostra no Fundamentei, mas aqui mostra margens. Margem bruta então, tem uma margem bem alta, né, girando aí na casa dos 25% mais ou menos ao longo do tempo, se for pegar aqui desde 2013. Margem operacional também uma margem alta na casa dos 10, 15% dá para se dizer, né, aqui em 2020 teve uma queda em função do, todo mundo sabe por quê. Então, tendo também margens boas, margens atrativas, tá? Ao longo do tempo, né? Então aqui a gente consegue ver nos últimos 10 anos a média então da margem bruta 29%, a média da margem EBIT 15%. Quando a gente vai para a parte de valuation da empresa, é uma empresa que está sob valuation hoje de 26,9, tá? Então ela opera ao longo dos anos muito perto desse valuation, tá? Se a gente for pegar aqui picos maiores, ela bate 34 vezes. Aqui, pessoal, não dá para levar em consideração porque foi ali o ano da pandemia, tá? Então a gente tira fora. Mas gira na casa dos 34 vezes, até períodos mais baixos, que foi agora recente, né? Girando na casa dos 23 vezes. Então está no valuation aí ok, né? Normal, né? Dificilmente a gente consegue pegar empresas desse porte com um gap muito grande, né? Sendo negociadas a valores muito baratos. É muito difícil, obviamente, porque já é uma empresa consolidada no mercado. E aí, esse 23 vezes ali, essa queda, a gente vê que foi bem nesse período atual aqui, né? Ok, isso é o que eu encontro. Ó, minha Siri tá falando comigo, pessoal. Foi bem nesse período atual aqui que teve essa queda maior, tá? Então nessa queda maior eu até acabei comprando mais Starbucks, não porque eu sou um guru do mercado, tá? Mas eu aproveitei o momento, né? Não sabia, não tem como a gente saber no curto prazo essas quedas, mas eu acabei comprando aqui algumas Starbucks também, aumentando minha posição na empresa. É uma empresa que eu gosto muito, como eu falei, eu já invisto, então é uma multinacional com uma rede enorme e atualmente eu até não posso entrar muito nessa parte aqui, porque senão o vídeo vai se tornar muito extenso, mas atualmente ela está passando por várias reformas e tem um projeto bem legal para os próximos 2 anos, então é coisa aí de curto, médio prazo. E a empresa mesmo, né, o CEO mesmo, ele falou que os impactos, os resultados da empresa iriam ser impactados agora num curto espaço de tempo, em função de alguns projetos que eles têm, mas que a tendência é que no longo prazo as coisas melhorem, normalizem, as margens aumentem e também a empresa consiga ter resultados ainda melhores. Então, uma empresa que eu gosto muito, uma empresa que eu já invisto, acredito que há uns 2 anos, 2 anos e meio, eu comecei a investir em Starbucks, diretamente lá fora, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre traz aqui no canal. A gente gosta de investir diretamente nas empresas do exterior e não via BDRs, tá? Por vários e vários motivos que também, se alguém tiver alguma dúvida maior, tem vídeo aí no nosso canal explicando as diferenças de investir diretamente e investir via BDRs. Beleza, galera? Se gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no nosso canal, deem dicas aqui embaixo nos comentários, deem dicas de empresas, ações, empresas e ações, mesma coisa, né? Stocks, REITs, fundos imobiliários que vocês querem que a gente analisa, tá? Que a gente vai trazendo aqui para o canal. E ainda, mande para os amigos de vocês e comente aqui se vocês investem ou não em Starbucks, se gostam da empresa ou só são consumidores da empresa. E um recado bem importante, pessoal, não esqueçam de comprar seu cafezinho sempre da Starbucks, vai estar ajudando eu principalmente, porque eu sou acionista da empresa, beleza? Valeu!